quero falar sobre a paternidade de Deus, né? O tema hoje é Deus Pai. Nós falamos aqui, alguns dias atrás, no Terça Mais, especificamente sobre esse assunto. Nós dividimos, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? É muito interessante esse estudo da Trindade. Não vamos falar sobre isso aqui hoje, não temos tempo para isso. Então, se você quiser, né, procura a gente aí, a gente te manda o material do Terça Mais. Vem no Terça, em nome de Jesus, né, para você aprender mais um pouco da palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o sentimento de paternidade. Que eu e você, quando aceitamos a Jesus, nós precisamos entender, nós precisamos usufruir desse sentimento do Senhor por nós. Dessa verdade bíblica ao nosso respeito. Fato é, irmãos, que muitos de nós servimos na igreja do Senhor, estamos participando da mesa, sem muitas vezes discernir o corpo, principalmente discernir o que é a paternidade de Deus para nós. Nós vamos ver biblicamente aqui que muitas pessoas carregam isso até na Bíblia. Está registrado para que eu e você possamos sempre rebater o sentimento de orfandade. Repita comigo: eu preciso aniquilar do meu coração qualquer sentimento de orfandade. Então, o texto que eu falei agora há pouco, Salmo 68, versículos 5 e 6, deixa o dedo aí marcando, ou então essa cordinha da Bíblia, e abra também Romanos 8, do 15 ao 17. Quem achou, diga aleluia. Meu Deus. Achei que eu ia abafar agora. Costumo dizer, né? Tem os que acham rápido, tem os que acham devagar, tem os que não estão nem aí para procurar. Espero que vocês estejam procurando, em nome de Jesus. Olha só. Salmo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada. Deus faz com que o solitário habite em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Aleluia. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deixa aberto aí, depois a gente vai para Romanos, mas deixa eu explicar primeiro esse texto. Esse texto aqui é uma verdade incomensurável que está à nossa disposição. Ele começa dizendo nessa verdade que o Senhor, Ele é Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele é quem acolhe essas pessoas. Vamos ver também lá na frente, né, se a gente continuar a leitura, se a gente continuar meditando neste tema, estudando sobre esse tema, vamos ver que todos nós éramos órfãos e nós recebemos o espírito de adoção. Credo, pastor? Sim. Acontece, irmãos, que nós refletimos na nossa paternidade terrena a paternidade de Deus. Isso está errado. Então nós precisamos entender de fato quem é Deus na nossa vida. E eu pergunto a ti, meu irmão, essa manhã: quem é Deus na sua vida? Ele é o Senhor juiz? Ele é o Senhor que vai oprimir você e vai te esmagar no último dia? Ele é aquele Senhor que está sentado num trono lá, com o cabelinho branco, esperando você errar para poder acertar em você um raio? Porque nós temos este pensamento do Senhor, e isso reflete na nossa mente um espírito de orfandade. E nós precisamos mexer nesse sentimento nessa manhã. Talvez você tenha 70 anos e você não tenha entendido de fato e não tenha usufruído da paternidade de Deus sobre a sua vida. Isso que nós precisamos entender. Então, depois dessa afirmação de que o Senhor, Ele é Pai dos órfãos e juiz das viúvas, vem a afirmação que eu disse aqui na Santa Ceia: Ele faz com que o solitário habite em família. Mais uma vez estamos vendo algo que vai ser dito lá na frente pelo apóstolo Paulo, que nós recebemos um espírito de adoção. Mesmo que aquela pessoa não tenha família, sabe assim, já assistiu filme que tem pessoas assim, você conhece pessoas assim? Não tem casamento, não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não teve filhos, conhece alguém assim?
ainda assim, essa pessoa é acolhida pelo Senhor, e o Senhor entrega a ela de presente uma família. Sabe o que a igreja é? Ela é uma família para o pai, uma noiva para o filho, e uma casa, um templo para Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um outro estudo, depois a gente fala para Efésios outro dia, mas a igreja ela é uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma casa para o Espírito Santo de Deus. Você é tudo isso. Quando a gente fala igreja, a gente pensa nisso aqui, né? A igreja és tu. Nós somos família. Não faz sentido, irmão, eu estar com o Senhor, receber Jesus no meu coração e não ter o sentimento de viver em família. Não faz sentido algum eu ter entendido que o Senhor é meu Pai e eu viver com o sentimento de orfandade. Esse sentimento de que o Senhor está esperando eu errar para poder me punir. Sabe de uma coisa? Eu tinha esse sentimento no meu coração muito forte, minha esposa sabe disso. Toda vez, né? Só foram 2 vezes que ela engravidou. E eu tinha esse sentimento de que eu ia lá no ultrassom e eu via alguma coisa ruim nos meus filhos, porque eu tinha errado quando menino, quando jovem. Falei, olha, Deus vai punir eu lá nos meus filhos. E aí eu ia naquele ultrassom de 3 meses, que é para ver a translucência nucal, eu falava, cara, lembra, amor? Eu ficava 2, 3 dias sem dormir, irmão, isso é sério. Sentimento de orfandade. Sentimento de que Deus estava esperando o momento certo para me punir. Aí passou, glória a Deus, você sai, né? Aí você sai macho do ultrassom. Glória a Deus, Deus é demais. Aí com 6 meses tem outro. Aí com 6 meses ele vai entrar lá e vai ver o rim da criança, vai ver se tem o céu da boca, vai contar os dedinhos. Meu Deus, irmão. Aí a Lívia estava com a mão escondida assim, falei, Jesus amado, e agora? Então aquele sentimento permeava o meu coração direto. Depois aí a Lívia nasceu, foram 3 anos maravilhosos e tudo mais. E a Lívia deixou de ganhar peso na barriga, ainda tivemos que tirar um pouco mais cedo. Eu falei, tá vendo? Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Aí depois de 3 anos veio o Jetro, com 3 meses, ultrassom, o mesmo medo. Então, queridos, eu quero te mostrar que não é assim que o Senhor trabalha. Não é assim que um pai em perfeito juízo trata os seus filhos. É verdade? Os pais querem o melhor para os filhos. E Romanos diz assim, versículo 15, 8:15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos, repita comigo, filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Existe um Espírito Santo que confirma ao nosso espírito que nós somos filhos. E esse é o sentimento, irmãos, que eu declaro sobre a sua vida. Você vai sair daqui essa manhã entendendo sobre isso e desfrutando da paz que esse entendimento traz. Pastor, mas eu sou indigno, eu errei demais, a minha vida é toda torta. Irmãos, você e eu, nós somos filhos de Deus. Amém? Esse é o sentimento que nós temos que carregar. Então, queridos, o espírito de orfandade, ele precisa ser tirado do meu e do seu coração. São 2 textos, então, que nós lemos aqui, com afirmações poderosíssimas, que Deus, ele é o nosso Pai. Deus, através do Espírito Santo, ele quebra, ele aniquila todo e qualquer sentimento de solidão, de inferioridade que há no nosso coração. Posso ouvir amém? Esse é o Deus a que nós servimos, irmãos, Pai dos órfãos, que faz o solitário habitar em família, é o Senhor das viúvas, que garante que a igreja seja essa enorme família na face da terra. Amém? Aí vem Romanos 8, nos fazendo enxergar, queridos, que nós não devemos mais viver atemorizados.
Vocês não são mais escravos, vocês não são escravos, vocês receberam o espírito de adoção. Vocês aceitaram a Jesus? Sim ou não? Aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, e o Espírito confirma a nós esse espírito de adoção. Então hoje fazemos parte dessa grande, dessa enorme família, que é a família do Senhor, a família para o Pai. E Ele diz também que através desse espírito e desse sentimento que nós carregamos, nós podemos dizer, Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Em hebraico, uma criança quando ia falar pai, ia falar papai. Sabe? É aquele assim, se fosse hoje para nós seria papá, né? Eu resgatei um vídeo ontem, né? É muito bom quando você tem essa experiência de pai. A Taina está com o Jetro assim, tinha menos de um ano assim, ela fala assim, fala mamãe, e o Jetro, papai. Quem viu esse vídeo no meu Instagram? Faz tempo, hein? Que saudade. Queria mais um. Aí ela fala pela segunda vez, fala mamãe, papai. De novo, fala mamãe, papai. Não, meu filho, fala assim, ó, mamãe, papai. É tipo isso, irmãos, a alegria que existe quando um filho fala pai. E quando o Espírito nos convence dessa paternidade, nós vamos dizer, Abba Pai, é um sussurro ao nosso Senhor, é como se a gente estivesse aprendendo a falar. Papá, papá, sabe? Nos tornando filhos do Senhor. Queridos, eu digo para você, não importa a sua conduta de vida, não importa o seu passado, não importa se você é um solitário, você, através do Espírito Santo, tem a garantia de habitar em família, porque você é um filho de Deus. Nenhum pai em perfeito juízo e estado vai abandonar o seu filho, mas existem os que fazem. Existem os que fazem, irmãos, isso é muito triste, nós queremos falar sobre isso aqui. Mas Jesus, irmãos, Ele nos ensina a orar, e quando Ele nos ensina a orar, lá no livro de Mateus, Ele não diz para nós orarmos assim, Senhor, soberano e eterno Deus. É assim que Ele ensina? Porque o Senhor é um juiz, irmãos. O Senhor, Ele é o rei, Ele é quem reina, Ele é quem governa. Mas esse rei, esse governante, esse ser supremo, todo-poderoso, Ele é seu Pai. E Jesus vem para nos ensinar isso. Quando a gente vai orar, Ele fala assim, ore assim, ó. O que Ele diz? Pai nosso. Jesus está nos ensinando a verdade a ser dita. Antes de ser um rei todo-poderoso, soberano, Ele também é o seu Pai. Quem governa essa terra, meu irmão, é teu Pai. E muitos de nós não conseguimos na nossa carne, com nossos pensamentos carnais, atingir essa verdade. Atingir essa verdade, irmãos, vai tirar de nós muita frustração. Então Jesus nos ensina assim, ó, comece a orar clamando pelo Pai. Sabe o que Jesus está mostrando? Que nós, para vivermos essa paternidade de Deus, precisamos ter entendimento correto de quem Deus é. Tendo entendimento correto de quem Deus é, nós vamos ter o entendimento correto de quem nós somos. Esse é o lance, irmão. Sabe o que é uma identidade? Já viu a sua identidade? Identidade vem de idem, ou seja, igual. A identidade não necessariamente é sobre quem você é, mas sobre igual a quem você é. Por isso os nomes que estão lá são os nomes do seu pai e da sua mãe. Quando o rei foi perguntar para Davi, para o pessoal sobre Davi, sabe de que ele perguntou? Do pai. De quem é filho este garoto? Ele é filho de Jessé. Cara, isso é muito forte. Paternidade, irmãos, é muito forte. E você, pai que está aqui, você que está aqui, que vai ser pai, amém? Não, tem que produzir gente aí, viu? Tem cadeira vazia aqui ainda. Nós precisamos refletir a imagem de Deus para os nossos filhos. Isso é ser pai. Olha a responsabilidade. Mas essa palavra hoje, irmãos, é para você que é pai, mas também para você que é um filho que não teve essa resposta de um pai.
Então hoje é um dia que muitas pessoas evitam a igreja, evitam o convívio, porque não conseguem enxergar a bondade de Deus como um pai nessa terra. Então nós precisamos urgentemente ter o entendimento de quem Deus é, para que a gente tenha também o entendimento de quem nós somos. Amém? Porque nós vivemos a era, um dos tempos mais sombrios em relação à orfandade na terra. Seja ela de pais que, isso virou piada, mas isso é muito sério, pais que vão comprar um cigarro e não voltam mais, isso é sério, cara. Pessoas choram por causa disso. Pessoas têm bloqueios por causa disso. Porque não existe a paternidade. Começa pelo Brasil, irmão. Se você parar para pensar, o Brasil ele tem uma padroeira. Padroeira é uma mulher sozinha com um filho no colo. Padroeira vem da palavra padre, vem de pai, de paternidade. Então o Brasil já tem isso sobre ele, está repreendido na nossa vida em nome de Jesus. Nós somos filhos de um Deus Altíssimo, amém? O grande eu sou, se é que isso te conforta. Não nos representa, queridos, uma mulher sozinha com um filho no colo, sendo a padroeira do Brasil. E olha só, dados que nós pegamos na internet. Olha só, queridos, quero que você preste atenção nisso aqui. Entre 2016 e julho de 2024, mais de 1,2 milhão de crianças foram registradas apenas com o nome do pai no Brasil. Entre 2019 e 2024, cerca de 800 mil crianças nasceram sem o nome do pai na certidão. Aproximadamente 6% dos nascimentos do período tiveram apenas o nome da mãe. Em 2025, foram cerca de 172 mil registros sem o nome do pai, correspondendo a 6,9% do nascimento do país. Desde 2016, o total acumulado já ultrapassa 1,7 milhões de crianças registradas sem pai. Em 2025, irmãos, ano passado, 172 mil crianças sem o nome do pai na certidão. Isso representa 471 crianças por dia ou 20 crianças por hora. É mole? Talvez você está me ouvindo essa manhã e você tenha esse sentimento porque você é um dessa estatística. Talvez você está me ouvindo essa manhã e você não tenha esse sentimento porque o seu pai esteve presente. Mas, queridos, muitos de nós precisamos dessa cura. Muitos de nós precisamos ser instrumentos de cura também para essa situação. Apresentando a Jesus às pessoas. A pessoa recebe a Jesus, recebe o Espírito e se torna filho. Amém? Que essa nação seja governada por homens, por mulheres que têm direção de paternidade, principalmente a paternidade de Deus. Então não sei se esses dados te chocam, mas se você tiver com o coração quebrantado, você até chora por esse motivo. Se você estiver com o coração em Jesus, isso aqui te traz um sentimento de solidão, mesmo você estando em família. Porque você precisa entender que algo precisa ser feito em relação a isso. Como assim? Como assim, cara? 20 crianças por hora são rejeitadas pelo pai. Claro, tem as exceções, que o pai falece na gravidez, um monte de coisa, mas a grande maioria, irmãos, é abandono. A grande maioria é deixando de lado. A grande maioria é gravidez indesejada. Isso é sério, irmãos. E sabe quem tem o poder de acabar com isso? É Deus, claro, mas através da igreja. Através de mim e de você, irmãos. Mas primeiramente, se nós estamos nessa estatística, hoje é uma manhã de cura. Amém? Se você se sentiu abandonado, se você se sentiu subjugado pela sua paternidade na terra, irmãos, eu digo para você, nós pais deveríamos representar a paternidade de Deus na terra. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E por que o diabo investe tanto nisso? Porque esses dados aqui demonstram a investida de Satanás. Sabe por que ele investe tanto nisso? Porque nos é dito em Malaquias que
o Senhor enviaria o espírito de Elias para que o coração dos pais se voltassem aos filhos, dos filhos se voltassem aos pais. Por que justamente o espírito de Elias, que foi um profeta? Por que não foi outro profeta que está na Bíblia? Porque Elias é o único profeta que deixou um filho espiritual com a sua unção dobrada, assim como ele mesmo pede. Então Elias tem ali seus 12 milagres registrados na Bíblia, Eliseu tem 24, um mais louco que o outro. Então, queridos, existe algo na paternidade que eu pego os meus filhos precisam ir além de mim. Eu preciso fazer os meus filhos voarem mais alto do que eu preciso colocar os meus filhos nos meus ombros para que eles vejam mais alto e consigam voar além do que eu estou fazendo hoje, amém? Paternidade. Assim como Elias fez com Eliseu, entregou ali, ungiu ele, colocou as mãos sobre ele, e ele foi e voou muito mais que Elias, né? Eu tenho que fazer isso com os meus filhos, então o diabo já entendeu isso faz horas. Eu sempre falo aqui, quero repetir para que isso grave na tua mente, nós temos a tríplice identidade. Quais são elas, você lembra? Nós somos sacerdotes, nós somos a noiva, e nós somos filhos. Repita comigo: sacerdotes, a noiva e filhos. Então uma das coisas que ele ataca é a sua vida com Deus. Quebra o teu sacerdócio, tira a autoridade, você acha que você é indigno de chegar na presença de Deus. A segunda é casamento, matrimônio, ele investe demais pesadamente nisso. E outra coisa que ele investe pesado para distorcer a visão de um pai é na orfandade, na filiação. Se você tem um mau pai na terra, você não vai conseguir enxergar a Deus como um pai bom. Isso é notório. Então, meu irmão, quando a gente fala para uma pessoa que foi abusada por quem deveria proteger, fala assim: cara, Deus é teu pai. Ela treme por dentro, ela gela, não consegue ter uma conversão genuína, porque o diabo entende que quando os filhos forem colocados nessa posição, eles vão avançar. O que diz em Salmo 127, né, para nós, quando a gente apresenta o bebê, mas é uma verdade bíblica para nós, que os filhos são como flecha. Então Deus não te entregou uma flechinha, ok? Que ela vai crescer, vou regar essa flecha e ela vai crescer. Ele te entregou um tronco. Ou vários troncos, né, Márcio? Márcio já tem que ter um caminhão para carregar a história. Mas cabe a mim e a você e a todos nós que tivemos essa responsabilidade, e lapidando esse tronco. Não mexe aí, você tira uma lasca. Isso aqui não é de Deus, viu? Vamos melhorar isso aqui. Você tira outro pedaço. E aí, meu irmão, daqui uns anos, quando essa flecha estiver lapidada, deixa com Deus. Assim você entende, né? Crie o seu filho no caminho que deve andar. É um tronco, irmão, você vai lapidando. Mas chegar na hora certa, meu amigo, você vai pegar essa flecha e vai... Paternidade. Eu falo isso aqui com você, irmão. Não pense somente você como um pai, mas pense você como um filho. Talvez você não teve isso na sua vida. E é aí que eu quero entrar nessa manhã. Quebra esse sentimento em nome de Jesus. O diabo não vai mais distorcer a mente dos seus filhos. E talvez a nossa mente está nessa distorção neste momento. Talvez eu, na minha paternidade terrena, né? Eu como um filho não consigo enxergar Deus como pai. Então que nós sejamos curados essa manhã, para que nós tenhamos êxito também nessa área. Talvez você teve ou você é um tipo de pai errado. Tem o pai autoritário, né, que só corrige, só dá punição, só rela no filho quando é para punir. Só conversa com o filho quando é para brigar. Só conversa com o filho quando é para chamar a atenção. Só conversa com o filho quando é para dar um castigo. Isso é um pai autoritário. Talvez você teve ou você é, né, um pai permissivo demais. Meu irmão, como isso é sério? Tudo pode fazer, pode tudo. Da hora que acorda, da hora que dorme, irmãos, com o eletrônico na mão, fazendo o que não se deve, briga com o pai, briga com a mãe, não é corrigido, cedinho demais, vai dormir na casa dos outros e pode ir, pode usar qualquer roupa que quiser, irmãos. Hoje, eu preciso falar como pai aqui, como pastor. Meu irmão, a gente vai comprar roupa para a Lívia nessas lojas de Dourado, só tem cropped. Não permito.
Não deixa, é a minha filha. Não estou trazendo mandamento sobre a igreja, mas é feio demais. Muita permissão. Qual é o sentido da minha filha de 9 anos mostrar a barriga, irmão? Não tem nenhum. Estou leve agora. Quem manda dizer isso é o Espírito Santo, irmão. Lembra do culto de casais? Quem não corrige 1 centímetro vai precisar corrigir 1 metro. Quem não corrige 1 metro vai precisar corrigir 1 quilômetro. Pais não estão corrigindo centímetros hoje, depois vêm chorar por causa do quilômetro. E aí tem outro ditado, irmãos, que é forte, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Como é que é? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Continuando. Tudo pode, irmãos, não cumpre castigo. Tem uma frase que eu carrego para mim, né? Sempre cumpra o que você prometeu aos seus filhos, seja um sorvete ou seja um castigo. Não, você vai ficar de castigo 2 meses, dá 12 horas, ele está de novo fazendo o que estava fazendo. Errado. A visão que essa criança vai ter de Deus é que Deus não cumpre a sua palavra. E Deus, irmãos, é um Deus que cumpre a palavra. Posso ouvir um amém? Noé, põe todo mundo dentro da arca que eu vou acabar com esse mundo aqui em água. Depois ele falou assim, ó, não vou mais, eu vou fazer um anel aqui, né? Um arco, uma aliança, que eu não vou mais fazer isso nunca mais. Só que vai acabar de outra forma. Então Deus, irmãos, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, ok? Deixa eu correr um pouco mais. Talvez você tenha tido um pai abusivo. O pai que tinha que cuidar da destino e direção, ele abusou de você. E entenda, irmãos, abuso não é somente o toque errado, também é a falta do toque certo. Então, se eu não estou fazendo o que é correto com o meu filho, estou tocando na forma certa, estou tocando no seu coração, eu também estou cometendo um certo tipo de abuso com o meu filho, estou negando a ele essa bênção. Talvez você teve um pai, irmãos, indiferente, ausente, né? Mesmo dentro de casa, não tinha tempo. Uma vez eu vi um testemunho do Roberto Justus, e eu achei aquilo lá extraordinário na época, mas hoje aquilo lá me gela o coração. Ele falou assim, ó, eu estou rico hoje, eu conquistei muita coisa, mas eu saía de casa, meus filhos estavam dormindo, eu voltava à noite, eles já estavam dormindo. No outro dia eu saía de madrugada para trabalhar, eles estavam dormindo, eu chegava à noite, eles estavam dormindo. Falei, cara, que louco, né? Porque na época eu queria ser. Tinha ele como referência, hoje não mais. Não é bênção nenhuma. Nada justifica, queridos, a ausência de um pai. Então talvez o nosso pai tenha sido indiferente. E a gente não consegue enxergar Deus como pai, porque essas questões paternas geraram em nós a tão famosa, temida, mas a abraçada por tantos, mesmo no subconsciente, chamada orfandade. Quer ver uma coisa sobre orfandade? Se você for lá em Lucas capítulo 15, não precisa abrir, mas você vai ver a história do filho pródigo, a parábola. E ali, irmãos, você vê a orfandade para todo lado. O filho mais novo, ele mata o pai dentro dele, ele gera a sua própria orfandade, vai para longe do pai, chega lá, ele se dá mal, perde todo o dinheiro, e ele se coloca, aí que sim que ele potencializa dentro dele o sentimento de orfandade. Cara, não sou digno, vou chegar lá e vou trabalhar para o meu pai, vou falar que eu pequei, eu quero ser um jornaleiro, trabalhador. O outro filho sempre em casa, nunca pediu a herança antes da hora, mas quando acontece do filho voltar, ele joga na cara do pai que ele era um órfão. Olha, eu trabalho aqui dia e noite, nunca te pedi nada, nunca fiz um churrasco nenhum. Você chega, esse cara chega aí, esse homem chega, né? Você dá para ele um bezerro gordo, tudo gira em torno do bezerro gordo. E você nunca deixou fazer um churrasco com meus amigos. Ele fala assim, cara, entende? Aí o pai olha para o filho que volta, está voltando de uma orfandade, e aí o filho que ele achava que estava tudo bem, também está com a orfandade dentro de casa. E essa história, se você analisar Lucas 15 inteiro, tem 3 parábolas. Uma é da dracma perdida, a outra é da ovelha perdida. Essas 2 parábolas falam sobre alguém ir procurar, mas a terceira, que é do filho pródigo, fala sobre um pai posicionado e os filhos vindo até ele para serem curados. Então a parábola do filho pródigo se trata de um pai que está posicionado no mesmo lugar. Quando ele vê o seu filho de longe, aí ele fala assim, cara, deu certo. Está voltando, e vai e abraça, e beija, e coloca a melhor roupa para ele.
mas você enxerga ali naquele momento a cura de uma orfandade. O filho mais velho, irmãos, órfão, dentro de casa com o pai vivo, não tinha um sentimento de provisão nenhuma, porque tudo que ele fazia era trabalhar. Então muitos de nós estamos nessa posição de trabalhar para Deus como um escravo. Nós não fazemos por amor ao Pai, não fazemos por amor a quem o Senhor é, porque nós não entendemos que Deus é o nosso Pai. Quer ver uma coisa, irmãos, a escassez, né? Quanto que é, pastor, para dar de oferta? 10%, então, poxa, não posso dar nem 10,1%, porque eu preciso fazer. Entende, irmãos? É assim, ó, a troco de cumprir uma regra, de fazer o que é proposto, o que tem que ser feito. Estou sempre com medo, né? Sempre vai me faltar alguma coisa. Não, se eu fizer tal coisa, o Senhor vai me tirar, ou o Senhor não vai me prover, irmãos. Sentimento de orfandade. Sempre pensando que o Senhor vai castigar, ou que vai faltar alguma coisa para a gente. Eu preciso, essa manhã, acessar o sentimento de paternidade. Amém? O Pai sempre estava ali, queridos. O Pai sempre vai estar ali. O Senhor Deus sempre vai estar no lugar de acesso. Basta a gente procurar e acessá-lo, ok? Então, queridos, para encerrar, eu vou falar isso aqui e vou orar para a gente poder ir para o nosso almoço. Mas, características de orfandade. O que a orfandade gera em nós? Nós não temos destino e não temos a identidade, irmãos. O Pai, Ele precisa apontar para o destino. O Pai, Ele é amor, amém? Quando você fala de amor, você pensa que é alguém olhando para você o dia inteiro, fazendo coração, né? Olha que benção. Não, queridos. Sabe, das maiores expressões de amor que tem na Bíblia? Abraão e Isaac. Abraão colocou Isaac onde Deus pediu para que o colocasse, centro da vontade de Deus. Imagina o sentimento da mãe. Peraí, você está levando jeito, você está levando lenço, você está levando faca, você está doido? Eu sei o que você vai fazer. Sai daqui, mulher. O pai leva o filho para o destino. O pai precisa tirar o filho da mãe, queridos, e colocar ele para sofrer um pouco. O pai é quem molda o destino, o pai é quem molda o caráter, o pai é quem aponta, o pai é quem faz ele se tornar homem. É o pai. O maior sentimento de amor que existe na Bíblia ali, fora o de Jesus, na minha opinião, é esse aqui. Isso é amor. Colocou o filho na onde Deus tinha pedido para colocar, mesmo que isso custasse a vida do piá. Foi feito. Outro sentimento, irmãos, que a orfandade gera em nós: sentimento deslocado. Não tem senso de pertencimento em lugar nenhum, não consegue criar raiz em lugar nenhum. Eu digo para você, irmão, Deus, Ele é abrigo e proteção. Amém? Deixa Deus entrar nesse lugar no seu coração, que esse sentimento de deslocação, deslocado, vai embora. Não sei se existe deslocação, mas já falei. Terceiro sentimento, irmãos, de uma pessoa que tem a orfandade dentro dela: fome emocional constante, carência exorbitante. É um buraco na alma que precisa sempre ser validado. São pessoas que se você não fala para elas que elas estão bonitas, que elas fizeram um bom trabalho, se você não dá um tapa nas costas, elas gritam. Porque é um buraco enorme na alma, não tem, é uma fome emocional constante, a gente sempre tem que estar servindo aquela fome emocional. Poxa, você não falou que eu estou bonito, você não falou que eu sou bonita, você não falou isso, você não falou aquilo, você não me chamou. Entende? É um buraco na alma que exige de validação o tempo todo. A gente sempre quer entrar em lugares que vão exultar o nosso ego. Uma vez eu ouvi de um pastor que lá ficou no meu coração: nós precisamos aprender a sentar na mesa onde a gente menos saiba, porque é a mesa onde a gente mais vai aprender. Mas o que a gente procura? A mesa onde a gente é aclamado. Então, queridos, se você quer um conselho essa manhã, sente na mesa onde você menos saiba daquela roda. Você vai aprender muita coisa naquele lugar. Amém? E Deus, queridos, Ele é afeto. A própria parábola de Lucas 15, o filho pródigo, mostra esse afeto do pai para com os filhos. Outra questão que a orfandade causa em nós é os olhos sempre na escassez, queridos. A orfandade nos faz pessimistas.
A gente sempre vai ver o copo meio vazio, nunca vai ver o copo meio cheio. A gente sempre vai ter o sentimento de que vai faltar alguma coisa, não vai dar certo, vai faltar dinheiro, vai faltar tempo, vai faltar recurso, não vai dar, sabe por quê? Porque os nossos olhos sempre estão controlando tudo. Tem que ser pingo no pingo, tem que ser pingo no i, porque se não for assim, não vai dar certo, irmãos. Se liberta disso, tudo isso é sentimento de escassez, porque a orfandade gera isso, talvez. A falta do nosso pai, a falta do destino, a falta da provisão, gerou isso em nós. Entende, irmãos? Nada disso é culpa nossa, nada disso é coisas que nós vivemos e foi tudo colocado dentro de nós. Mas assim como não é culpa nossa, foi impresso na gente, existe um Deus que fala assim, através do Espírito você é convencido, você é colocado na posição de filho, então deixa de viver como escravo, deixa de viver como um trabalhador, eu vou colocar sobre você uma capa nova, uma roupa nova, uma nova sandália, vou pôr um anel de autoridade, porque você é filho. O mesmo Deus me garante, lá escrito em Salmo 23, que o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o nosso Pai, e nada vai nos faltar. Nós não podemos ter os olhos na escassez, irmãos. Olha só, eu vou lá falar com os meus filhos, boa noite filho, tudo bem? Eu vim aqui orar com você, boa noite, Deus te abençoe. E aí o Jeto vem assim, paizão, deixa eu lá na geladeira ver se tem leite para amanhã. Ele nunca fez isso, irmão. Mas também nunca ficou sem o leitinho dele. Toma um leite, misericórdia. Sabe por quê, irmão? Porque existe um pai que está provendo aquilo ali. Não vai faltar, ele não quer saber se a gente tem vaca em casa, se a gente roubou o leite. Ele não quer saber. Ele sabe que ele vai dormir e amanhã tem o leite e o chocolate dele. Oh, glória a Deus! Porque o pai resolve. O pai está contigo. O pai é quem provê. Amém, irmão? Outra coisa que gera, a gente acha que isso é bom, mas a independência. O órfão aprendeu desde cedo a resolver tudo sozinho, então a independência dele é gigantesca. Isso é ruim, irmão. Não, eu me basto, eu me resolvo, eu resolvo as minhas coisas. Isso não é bom. Olha só isso aqui, confia no Senhor de todo o seu coração e não te atribes no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Fique de pé, por favor. Preciso encerrar esse culto, irmãos. Mas olha só o último. O órfão se sente sempre sozinho. E pela orfandade se sentir sozinho, a forma dele tentar resolver é ficando ainda mais sozinho. Isso não é bom. Então, o pai também, ele esmaga em nós o sentimento de solidão. Sabe, queridos, eu não sei como que foi a sua infância, eu não sei qual que são as impressões que foram colocadas em você. Eu sei que existe um Deus que quebra tudo isso. Quebra a independência, quebra os olhos na escassez, fortifica o nosso coração, dá destino, dá direção. Talvez você está me ouvindo aqui e você nesse momento está refletindo o seu pai terreno no pai celeste. Poxa, não vou almoçar com meu pai hoje porque meu pai não me dá bola. Não vou almoçar hoje porque meu pai não tem pai. Não vou almoçar hoje porque eu... Meu irmão, resolva isso dentro de você, amém? Como que eu faço isso, pastor? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A orfandade, irmão, ela sobrecarrega. Então, se você tem o seu pai vivo, irmãos, ligue para o teu pai ainda hoje. Fala, cara, feliz dia dos pais. Talvez ele não vai entender nada, mas você vai ser curado. Amém? E aí o que passa disso não é com ele, irmão. Não é com você, é com ele. Poxa, pastor, meu pai já faleceu. Então você peça ao Senhor, se existe algum sentimento no coração de orfandade que tem te travado, que tem te punido, irmão, que isso caia por terra em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Nesse final eu tive que correr, irmãos, mas espero que a mensagem chegue até o teu coração. Que em nome de Jesus, irmão, você seja um pai de família sensacional. Que você liberte os seus filhos da rota do inferno. Que você liberte os seus filhos, irmãos, de serem sucesso na terra e fracasso no céu.
mas que para que isso aconteça, nós precisamos gerar dentro de nós, primeiramente, o sentimento de filiação. Tem pais, irmãos, que não jantam com seus filhos. Tem pais, irmãos, que não conseguem sentar na mesa com os filhos para um jantar de qualidade. Cada um no seu quarto, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Deus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Nós neste momento, Senhor, oramos e pedimos para que esse Espírito Santo que nos convence do pecado, Senhor, para esse Espírito que também nos convence que nós somos filhos, entre no nosso coração nesse instante, Deus. Pai, nós abençoamos todos os pais que estão aqui nessa igreja neste momento. Abençoamos todos os pais que fazem parte dessa igreja, que não estão aqui hoje, Senhor. Pai, abençoamos todos aqui que ainda serão pais. Eu profetizo que todos serão ótimos pais. Deus, eu profetizo sobre a vida dos filhos que estão nessa igreja, Pai. Todo o nosso ministério infantil, Senhor. Deus, se existe alguém que está ali hoje, Deus, que não tem esse pai presente, Senhor, supre essa carência, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos e declaramos essa manhã que toda lacuna será fechada em nome de Jesus. Deus, tudo aquilo, Pai, que o diabo tem tentado trabalhar no coração, aonde existe essa falta de um pai, Deus, seja preenchida primeiramente pelo Seu Espírito Santo. Mas nós damos uma ordem, Senhor, neste momento, Pai, no reino espiritual. Deus, que toda orfandade caia por terra em nome de Jesus. Deus, toda doença, Pai, desdobrada por causa da orfandade, Senhor, nós aniquilamos no poder do Seu santo nome nesta manhã, Deus. Pai, hoje é um dia dos pais, nós vamos celebrar, Senhor, nós vamos nos alegrar, mas que em nome de Jesus, isso se torne uma conduta de vida, Pai. Deus, aquilo que eu não tive dos meus pais, Senhor, se existe alguma lacuna aberta no meu subconsciente, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, entra lá agora. Deus, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que toda a orfandade caia por terra, Senhor. Deus, toda palavra contrária lançada pelos nossos pais na nossa vida, caia por terra em nome de Jesus. Deus, todo bloqueio espiritual, Senhor, mental, que é maligno, nós cancelamos agora em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, sobre cada um de nós, que sejamos bons pais, Deus, que sejamos bons filhos, Senhor, em nome de Jesus. Deus, toda lágrima que cai do nosso olho agora, Senhor, seja enxugada pelo Senhor. Deus, quem estiver aqui nesse ambiente, Pai, que está chorando, Senhor, que esse sentimento de paternidade inunde o seu coração neste momento. Eu quero falar para você, irmãos, que se sente abandonado pelo seu pai, você que foi abandonado pelo seu pai, você que não teve, irmãos, uma vida de qualidade com a sua família, que neste momento o Espírito Santo acesse o seu coração. Todo sentimento de independência caia por terra, todo sentimento de solidão caia por terra, toda depressão que o diabo está usando essa flecha para causar na sua mente, caia por terra em nome de Jesus. Reconstrua, Senhor, a nossa família, através de mim, Senhor. Eu era órfã, hoje sou filho.